Primeira pergunta é o seguinte: você não tem medo de uma hora ter um ataque do coração, não? Não. Pastor Silas, o senhor é o João Batista da Igreja Contemporânea? Forte abraço, Deus abençoe sempre. O sangue de Jesus tem poder, não quero perder minha cabeça. Que João Batista, cara. Pode entrar, Pablo Massal. Não muda nada, vai apanhar aqui. Manda ele entrar, vai tomar cacete até outro dia. Brigar com o Alexandre de Moraes, eu não me arrependo. Brigar com o PT, não me arrependo. Movimento gay, não me arrependo. Pablo Marçal, não me arrependo. Você é a favor ou contra de vender pipoca na porta da igreja? Ah, não gosto disso não, cara. Para. Para com isso! Para! Não, tô perguntando! Não pode, posso sim. Eu não sou bolsominion. Uma coisa, eu sou apoiador. Eu não sou cabo eleitoral. Nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, inconfundível e incomparável. Por que a graça de Deus é multiforme graça e não uniforme graça? Porque Deus atinge o indivíduo. Eles tentaram. Malafaia é o quarto pastor mais rico do país com um patrimônio de 150 milhões de dólares. Isso é uma palhaçada. Mas fizeram. Segundo, né? Mas segundo, né? é palhaçada. Tua mãe, o vagabundo. Aí. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo. Tá com medo de quê? Não te mandei eu? Reforça-te e tenha bom ânimo. Não temas e nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Meu Deus do céu! É hoje, Brasil! Oh, papai! É hoje, Brasil! Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Estou até emocionado. Alex, eu não Divan, gostaria... você botou até um terno hoje, meteu a gravata, Divan. Pô, Alex, eu como um homem de Deus, eu não posso ficar desleixado na frente da presença do apóstolo, do nosso pastor, do nosso... Entendeu? Com muito prazer. Autoridade. Tudo bem, irmão? Deixa de ser fariseu, rapaz. Com você, Silas Malafaia! O Pra homem, quem achou, hein? o homem aceitou, rapaz, vir nesse Rapaz, a podcast. mansidão em pessoa, a calmaria, o homem manso, tranquilo e suave, aqui conosco no nosso podcast. Rapaz, que alegria em revê-lo, viu? Prazer é meu. Show. Alegria te ver depois de tanto tempo. Sabe quando você faz um convite, sabe aquela frase dizendo assim, o não você já tem? Foi quando eu te chamei, eu não já tinha. Eu falei assim, não vai, lógico que não vai. E, por sei lá, que num dia você tava bem-humorado, deve ter namorado num dia, porque é uma vez por ano. Aí, pastor Silas, fala aí. Eita, varão de guerra. Meu pastor, você sabe que eu sou um admirador do senhor. E Obrigado. eu quero dizer pra vocês aqui que hoje é uma grande alegria. Tem muita gente que fala assim, algumas pessoas fizeram pergunta, vou Perguntar aqui? perguntar pra vocês aqui. Mas hoje, conversa franca. E teve um amigo seu que veio aqui, não sei se você conhece, tá? O Jabes de Alencar, Claro. amarelou. Tem uns 40 anos que é meu amigo. Veio aqui e amarelou. Fizemos a entrevista, amarelou. O senhor vai amarelar igual ele ou vai vir pra Aqui cima não mesmo? tem essa conversa. Eu gosto assim! Ó, Mostra aí, Jéssica, Ô, mostra aí, câmera. mostra aí, Jéssica, carinha dele, mostra a carinha dele, mostra o vídeo aí, ó. Cadê o Jabezinho? Tá aí, ó. Pelejou. Mas não conseguiu. Aqui tem inimigo ele não, tentou cara. me derrubar, eu também fui derrubar. E foi ele quem caiu. Tá ali, ó. o amigo pelejou, né? Divan, Tem voltou, bateria tem- na câmera aí, porque hoje o podcast é 5 horas, parceiro. Não, uma horinha, só prometi pra ele. Certo. Ah, você prometeu uma hora. Nessa idade Uma hora não pode gravando, ficar... 4 horas. Nessa tem idade não que pode falar. ficar levantando muito a leve, não. Primeira pergunta é o seguinte, você não tem medo de uma hora ter um ataque do coração, não? Não, eu não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tanto a vida como a Bíblia mostra que você é preparado para alguma coisa e não é da noite pro dia. O grande problema é quando você quer se meter naquilo que você não foi chamado. Quando você não é chamado para uma coisa, é melhor você cair fora. Então, desde 23 anos de idade, eu tenho 66. Meu Deus. Eu inaugurei debate na rádio, na antiga rádio Boas Novas do Rio de Janeiro. Eu, com 2 pastores que já faleceram, pastor Isael Teixeira, irmão do apóstolo Ezequiel Teixeira,
e Gideon Raideri, que é um pastor presbiteriano, nós inauguramos debate na rádio evangélica. Eu tinha 23 anos. Eu tentenho 66, então faz a continha aí. Eu já gostava, tem 43 anos que eu faço isso. De treta desde cedo. De comprar... Nasceu pro fight. Não. Nasceu pro fight. É Nasceu pro fight. Eu acho que Deus vai levantando você. É interessante na Bíblia que quando a Bíblia fala de Sansão, diz assim, que de quando em quando, ou de vez em quando, o Espírito do Senhor o impelia. Depois diz assim, o Espírito do Senhor se apossou possantemente dele. Eu acho que Deus vai treinando você, a mim, a você, a qualquer um, para aquilo que ele quer do seu propósito. Então eu não deixo de dormir em paz por nenhuma briga, confusão ou tudo que eu me meto, eu durmo numa boa, não é meu problema. Não perco fome por causa de perseguição. Aí você também não perco, não. Por isso que eu tô testemunho aqui. Você A coisa que eu não perco é a fome. Rapaz, dá fome, aliás, dá fome, eu acho o seguinte, acho que quando você é preparado, qualquer coisa da vida, não estou falando só o que eu estou fazendo, acho que qualquer área da vida que você é preparado ao longo do tempo, você tem estrutura emocional, psicológica, física, emocional. Então vê se eu tenho estrutura mesmo. Eu trazei porque eu tava com uma pessoa. Chegou aí, né? Surpresa. Eu não queria falar antes que não era surpresa, né? Pode entrar, Pablo Massal. Eu não sou exemplo pra ninguém. Vai que cê arruma outro que tenha lábia no beijo. Se balada serviço pra encher vazio. Nesse caso eu era o homem mais feliz do mundo. Infelizmente me sinto sozinho. Assim é uma oração perigosa que Deus colocou no meu coração. Se dinheiro comprasse a tal felicidade. Fala um pouco do meu passado, das ansiedades que eu tinha. Eu achava que quando eu tivesse um carro eu ia estar feliz. A gente serve um Deus que nos promete dar enquanto a gente dorme. E nós perdemos essa posição de filhos, né? A gente quer ser um empregado de Deus e não é essa a questão. Só fica, pai, fica aqui com a gente, vai. Fica pra sempre, não sai mais. Pode entrar, Pablo Massal. Não muda nada, vai apanhar aqui. Manda ele entrar. Vai tomar cacete até outro dia. Alex, Não ele queria mudou falar. uma vírgula. Ele deu umas duas piscadinhas Eu dei uma mais piscadinha e ali. falei Não, assim, Não, rapaz, pode trazer. Não tem você conversa. bateu uma eu senti a dor, rapaz. Não é. Mas ali você bateu assim, você pegou aqui, ó. Você pegou aqui, você falou, vem cá. Tome! Ali você foi com vontade, hein, bicho? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra Deixa você. o senhor falar Pior, tudo que o senhor quiser, gatinho. a questão é o seguinte. Eu conheci esse cidadão em 2022. Sei. E as mentiras que ele fala. E o que ele falou na minha presença e depois fala por trás, ou depois que sai da presença. Aí não dá, né? E depois pediu perdão. E depois me telefona querendo gravar um podcast para me pedir perdão de novo. Então não pediu perdão. então não pediu. Então um dia eu não quero nem entrar em tanto detalhe. Nem Quando precisa. veio na questão política, eu já sabia quem ele era. Sim. Certo? Então eu falei, não. Aqui não vou deixar enganar o povo evangélico, nem a direita. Vou me posicionar. Eu fui engolido de pancada. Eu imagino. Tanto pelos robôs dele, tanto pela milícia digital que ele tem uma milícia digital, como pros robôs Sim. que ele tem, mas bateram, pra você ver, um pôster escrito, não é vídeo não, com 70 mil comentários. Onde tem isso? Em lugar nenhum. Com 70 mil comentários, um pôster. Então, tudo programado. Cada hora que eu dava, eu gravei 30 vídeos, um por dia na campanha eleitoral. Foi batendo forte. Entendeu? E o que aconteceu no final ficou provado tudo que eu vinha falando. 2 fatos no finais. Gente, isso aqui desculpa eu dizer. O cara, quando tinha 18 anos, foi preso por falcatrua. Então o caráter permanece o mesmo. Arruma um documento falso. Eu sou contra bolos, contra a esquerda, mas arrumou um documento falso.
Esse aí foi pesado. Arrumou um documento falso. Depois vai fazer podcast com Boulos. Então, aquelas duas Não dele, dá, né? até pra subir uma hashtag, peça perdão a Agora- Malafaia, perdão a Malafaia, porque eu fui engolido pelos Eu evangélicos. imagino. Eu apanhei da direita, eu apanhei dos evangélicos, mas Tava dividindo. eu aprendi uma coisa, foi Martinho Lutero que fala, eu prefiro que o mundo todo esteja contra mim e que Deus esteja a meu favor. Eu não tenho problema com isso. Agora, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, uma, é o Datena, tinha que processar ele, perdeu a oportunidade. Com a cadeira daquela, é errado daquele jeito, pelo amor de Deus. A Perfeitamente. oportunidade que ele teve de dar. Papai, agora é o seguinte, Tudo provocado. já que o senhor teve um amigo não, um cara próximo ao senhor, que te enganou, que te falou nas costas, que foi pra Massal, pelo que eu vi, então ele era Eu não era próximo. meu amigo, mas Era ele amigo, veio mas- falar comigo. Falar, mas ele tinha veio proximidade, né? conversar e tal, e depois desfaz tudo que conversa, e a história é longa e é grande. Eu quero abrir seu olho aqui. Outra pessoa precisa cuidado. Felipe Valadão, fique esperto. Não, Isso é mala, rapaz. Não, ele é meu amigo. Isso é mala, rapaz. Não. Sai fora que isso é mala. Não. Eu sou tô brincando, eu sou padrinho de casamento dele, da Mariana Lili. Felipe é meu amigão. Isso é mala. Aquilo é boca aberta do caramba, velho. Aquilo é um Você fica andando com gozador. aquilo é rapaz do céu. Aquilo é Meu meu Deus amigo. do céu. É, Cariocas, meu amigão. cariocas. Cariocas É se carioca, entendem. É carioca. Rapaz, das suas guerras, qual que você diria que foi a sua guerra que você saiu? Você saiu inteiro de todas, né? Porque você tá aqui. Uhum. Mas qual que você saiu mais ferido, assim? Que você falou assim, foi bateram. Você já... Essa do Pablo Marçal Qual foi a que que eu te- mais apanhei. É mesmo? Foi. Mas no final, Deus é especialista em transformar causa em bênção. Eu apanhei 30 dias, mas apanhei com força, não apanhei devagar, não. E calúnia, difamação, e vai por aí afora. Mas bateram. E no final, quando acabou a eleição, um monte de gente entrou na minha rede me pedindo perdão, mas essa foi a que eu mais apanhei. Mas deixa eu te Foi a perguntar, você acha que existe uma possibilidade dele se posicionar de forma correta pra ajudar a direita ou não? Você acha que ali não tem jeito? É só aproveitador. Eu digo pra você, ele aparece. Ele é aproveitador. Ele apareceu em 2022 e sumiu. Apareceu em 2024 sumiu. E vai aparecer agora em 2026 de novo. Entendi. Qual é a posição dele de direita? Entendi. Qual a posição dele de defender nossos princípios e valores? Eu não conheço uma. Então ele só aparece para tentar tirar proveito político e proveito para aquilo que ele faz. Aumentar o número de gente que segue, aumentar o número de gente que compra seus cursos. Só para isso, mais nada. Vamos lá, o pessoal de casa fez perguntas também. Manda Minha bala. pergunta primeira é essa aqui, ó. Pastor Silas, o senhor é o João Batista da Igreja Contemporânea? Forte abraço, Deus abençoe sempre. O sangue de Jesus tem poder, eu não quero perder minha cabeça. Que João Batista, cara. O senhor... Que eu sou João Batista nada, rapaz. Eu não sou nada de João Batista, cara. Eu acho que o senhor não é o João Batista, não. Mas o senhor, eu poderia te chamar de Davi. Que vai gostar de É bater Pedro, em não? gigante. É Não, Pedro, não, Pedro. cara. Eu vou te explicar por quê. Ah, Olha as brigas que ele compra. Movimento LGBT. Isso aí. Rede Globo. Quando eu costumo conversar, que o senhor é assunto, que sempre é assunto, né? O tal do ex-bigodão. O ex-bigodão, quando é assunto, eu só falo o seguinte, gente. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas uma coisa é fato, esse homem deve ter. Não deve ter. Eu acho que ele não deve jogar um papel de bala no chão. Deve ter. É ilibado que fala? Quando é um caráter ilibado? Caráter limpo e tal. Caráter libado. É ilibado. Se tem uma coisa que deve ter um caráter libado, se a opinião dele presta ou não presta, é uma questão de ponto de vista de cada um. Mas que deve ser, na minha opinião, um homem extremamente correto. Por que eu penso isso? Porque com as pessoas que o senhor caça briga, obviamente, elas devem estar caçando. Deve ser um caça às bruxas. E o tempo todo achar alguma cagada, alguma roubalheira, alguma falcatrua, você deve ser perseguido demais com relação a isso, né? Eu Pra te tenho. desmoralizar, né? Eu respondo, já venci vários, mas ainda respondo o processo. Eu respondo o processo do PT, do PSOL, do movimento gay, eu respondo até hoje ainda. Eu tenho processos do PSOL, do PT, já ganhei deles várias vezes, mas tenho processos ainda. E do movimento gay, eu já ganhei uns 8 ou 10, mas ainda tem processo contra mim. E vai ter sempre, eu acho. E, lógico, quando você, por exemplo, eu acho que é uma das coisas perigosas que, assim, que eu considero dos embates é a esquerda e a imprensa. Claro que não é toda a imprensa, tem gente maravilhosa na imprensa brasileira. Mas quando eu bato na Globo, que é um canhão de mídia, ainda é um canhão, Canhão, pô. ainda é um canhão, Lógico. né? E a imprensa ainda tem uma influência grande, e eu bato, já bati em coisas da Folha. Tenho amigos em tudo que é. Eu dou entrevista para. Eu tenho uns 50 jornalistas, sabe? No meu Zap.
eu falo, eles me perguntam, eu dou entrevista para todo mundo, que eu acho que uma das coisas mais espetaculares é a imprensa livre é marca do Estado Democrático de Direito. Pode me criticar. Sim. Se eu me sentir caluniado, difamado ou injuriado, eu vou para a justiça. Essa que é a questão. Então, eu acho que os embates, para mim, mais perigosos é com a esquerda, porque eles são perversos. Porque eles, quando têm o poder na mão, eles usam as instituições como instituição de perseguição. Está aí a Polícia Federal de Alexandre de Moraes e de Lula. Você tem a Polícia Federal, essa instituição fenomenal, sabe? Espetacular, e tem a Polícia Federal de Lula e Alexandre de Moraes. Eles estão armando uma para mim, que já chegou nos meus ouvidos, que eu não vou entrar em detalhe, eu vou esperar. Já vem com uma, porque o jogo dele é o seguinte, vamos denegrir. Não interessa. Esculhamba o cara e ele que se lasque para se defender, e a imprensa vem e noticia o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Os caras vêm, soltam delações pela metade, esculhamba o cara e você que se vire para se defender. E só fica o ruim na mídia. Então eles estão preparando uma para mim, mas eu só vou esperar mais um pouquinho para ver até onde eles vão. Então esse para mim é o mais perigoso. Você ir contra a esquerda que está no poder, porque eles são maus. Eles usam o poder para promover perseguição política. E você tocar em áreas da imprensa. Isso não é fácil. Com certeza, eu não sou nenhum perfeito. De vez em quando eles tentam um balão de ensaio, tentar me denegrir, de jogar coisa, mas não dá dentro em nenhuma. Né? Por exemplo, eles tentaram. Malafaia é o quarto pastor mais rico do país com um patrimônio de 150 milhões de dólares. Que absurdo. Tá? Aí, isso é uma palhaçada. É o segundo, né? É o segundo, não é o quarto, né? Palhaçada. Tá em segundo lugar. Tua mãe, o vagabundo. Universal. Aí, escuta, lançaram isso. Quem lançou isso foi a Forbes. Sim. Eu entrei com uma ação na justiça e a Forbes teve que pedir arrego. Só que, quando a Forbes lançou isso, Globo, Folha, Estadão, todo mundo falou. Todo mundo tá esperando. E em primeira página. Na hora que a Forbes pediu arrego, que teve que se retratar comigo... Ninguém falou nada. Aí o que acontece? 2 linhas no Jornal Globo, meia linha na Folha de São Paulo, ninguém falou nada. Então, esses são riscos que você corre, porque eu não vou ficar, o cara vem me caluniar, mas, pô, até falou que você é rico. Não, a ideia é o seguinte, se eu tenho um patrimônio de 150 milhões de dólares é porque eu roubei as ovelhas. Essa é a ideia. Sim. Eu sou rico porque eu tô roubando as ovelhas. E quando eles falaram isso, foi em 2011, eu era pastor há 1 ano. Eu era pastor de igreja, eu era evangelista, conferencista. Sim. Então você vê a maldade dos caras, né? Porque um idiota aí qualquer da vida do jornalismo, para denegrir, porque a grande parte dos nossos jornalistas são miquinhos amestrados da esquerda, porque a Universidade Federal, os esquerdopatas dominam, então o aluno lá sai com a cabecinha de esquerdopata, então grande parte da imprensa brasileira é esquerdopata. A maior prova agora, Barack Obama, o queridinho da esquerda, foi o presidente que mais botou imigrantes para fora. 3 milhões. 3 milhões de imigrantes. A imprensa não disse nada. A imprensa nunca falou nada. Agora que o cara é da direita, e que eu concordo em parte com o que ele está fazendo, não concordo com tudo, mas em parte, bota tudo que é criminoso para fora, ele tá certo, mas o trabalhador não pode tratar igual. Aí a imprensa agora vem pro pau porque é ideológico. Então, esse é um perigo. Que quando você se expõe, quando você bota a sua cara para fora, você está exposto a uma maldade. E hoje, no Brasil, nós estamos vendo esse tempo. Você que se vire, eu te calunio e te difamo, e você que se lasque. Só que a imprensa, ela dá voz a coisa ruim e não dá voz a coisa boa. Agora, pastor Silas, tem alguma treta aí que você pensou, falou assim, cara, eu não devia ter comprado essa briga, pra que eu fui mexer com isso? Tem alguma que você arrependeu, que você falou assim, A G-Immigration é um escritório de advocacia especializado em serviços de imigração para os Estados Unidos. Na verdade, eu procurei a G-Immigration para consertar as coisas ruins que tinham feito comigo, né? Quando eu dei entrada, eu ainda era solteiro, no meio do caminho eu casei com a minha esposa, estava tudo parado, eu não sabia que pé que estava, eu estava totalmente perdido. A G-Immigration entrou no caso, tiveram que incluir minha esposa, né, o meu enteado, e eles colocaram tudo no lugar
consertaram tudo, coisas que eu já estava há 2 anos no processo do Green Card e fez as coisas andarem e eu acho que foi coisa de 3 meses o meu Green Card saiu. A AG é, sem sombra de dúvidas, o melhor escritório para você aplicar o seu visto. Você tem que entender que não é só um documento. É uma mudança de vida, é uma mudança de cenário, você vem sozinho ou vem com família, você está mudando história de uma geração. Você precisa ter amigos, você precisa ter uma família para você confiar. E eu indico, assim, com todas as minhas forças. A AG Immigration, a sua vida na América, começa aqui. Cara, eu não devia ter comprado essa briga. Pra que eu fui mexer com isso? Tem alguma que você arrependeu, que você falou assim, pra que eu fui... Lógico, não é você possível. deitou no travesseiro e falou assim... Briga, você não arrependeu Você deitou no nenhuma. travesseiro e falou assim, pra que eu fui mexer com essa pessoa? Deixa quieto. Tem alguma que você arrependeu? Rapaz, eu tenho que fazer em revista aqui a minha mente pra saber o que eu me arrependi, sinceramente. Sério mesmo? Brigar com o Alexandre de Moraes eu não me arrependo. Brigar com o PT não me arrependo. Com o movimento, as minhas maiores brigas, eu tô aqui enumerando. Movimento gay, não me arrependo. Pablo Marçal, não me arrependo. Eu, sinceramente... Com o Nicolas não chegou a ser briga, não. Com o Nicolas chegou a ser posição de... Nicolas, eu apenas quis salientar posicionamento dele. Só isso. Sim, foi Gosto só isso. do Nicolas, promissor para o país, para o futuro. Ele é um garoto promissor. Agora, não é porque... A mesma coisa Bolsonaro. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, meu irmão, que foi para Mônica Bergamo, que foi agora quando acabou a eleição. Sim. Acabou a eleição, na segunda-feira, eu dei uma entrevista para a Mônica Bergamo, que é a maior jornalista brasileira. Eu catei o Bolsonaro, por causa da omissão dele na campanha de São Paulo. Falei, um líder não pode ser frouxo nem covarde. Não pode? Posso sim, eu não sou bolsominion. Uma coisa, eu sou apoiador, eu não sou cabo eleitoral. É uma diferença grande. Uma coisa é você apoiar alguém, outra coisa é você ser cabo eleitoral e submisso. Não, se errar, vai apanhar. Não tem conversa, vou falar, vou abrir minha boca, eu vou vender minha consciência pra alguém? De jeito nenhum. Então, sinceramente, de coisas grandes, eu não me arrependo de nenhuma. Posso me arrepender até de coisas menores, de posicionamento, mas eu tenho que me lembrar aqui. Mas de coisas menores, que eu falei na minha rede social e não era pra falar. Isso já aconteceu. Sim. Mas das coisas grandes, não. Das grandes, não. Não. Mas De eu quero te pequenas, falar sim. uma treta minha que eu arrependo. Mas você, Alex, naquela época eu te aconselhei. Rapaz. É cabeçudo, entendeu? Vocês não vão acreditar que uma... Hoje, eu arrependo de muita coisa da minha vida. Eu arrependo. Faço. Claro, a gente só se faço arrepende, cagada. vai errar. Mas Tá toda. brigar com o senhor foi uma das coisas que eu mais arrependo na vida. Mas tu brigou em quê comigo? Não brigamos, não. Não foi uma que foi? briga. Me Mas o senhor me lembra. deu uma esculachada de 6 minutos. Eu tenho guardado esse áudio até hoje. O senhor me comendo Foi uma no fígado. discordância. Ainda bem que o senhor não lembra. Ô, senhor, brigamos. Não, Fui tocar na você tá vendo? Eu não me lembro. Eu vou lá. Você é o seguinte, significante pra vida do não sou, pastor. não. Tanto não sou, porque ele gravou um áudio de 6 minutos. Eu tenho guardado. Senão Eu tenho não guardado gravava. meus netos. Falar assim, ó, 6 minutos que o pastor Silas deu o corno de papai aqui, ó. E isso eu arrependi. Eu tava aqui de férias na Disney, cara. Aí eu vejo o pastor Silas entrando e detonando o David Leonardo tirando foto com o padre Fábio de Mello. Isso, é Pá! melhor dessa história. Aí eu... Não é que eu sou amigo do David Leonardo, mas também me considero um querido do pastor Silas. Eu fui mandei pra ele uma mensagem, só que na hora, que a minha bronca não foi o que ele disse. Foi de vir a mídia, falar. Aí eu fui mandei um texto pra ele, só que depois que eu fui prestar atenção, eu fui muito desrespeitoso. O meu jeito de falar ali, talvez pela intimidade que eu errei. Eu confesso que eu errei. Mas o senhor veio, cara. Eu tenho 2 áudios, um de 6 minutos e um de 3. Mas, rapaz... Mas aqueles brinquedos, nem aqueles brinquedos deu tanta adrenalina no meu coração. Eu tava na rua, na fila do Kong, eu vi o Kong na minha frente mexendo e me pegando. Eu falei, eu quero esse Kong, mas não quero o Silas me batendo. Rapaz, e eu arrependi mesmo. Arrependi, e eu zoo com o David Leonardo até hoje. Eu falei, rapaz, tomei um couro do Silas. Por sua causa, rapaz. Eu não sou seu advogado, você me deu procuração pra nada, quer que você se lasque, eu sei Pra o que padre, você vai foi todo se mundo pra meter na caramba. conversa também? O que eu tenho que meter? Pra que mandar mensagem? Mas o problema é que eu fui mal criado na mensagem. E eu quero... mas quero... cara, isso... Você nem entra na... Mas tudo olha bem, aqui, mas, pô, bicho, eu me arrependi, bicho. Você é meu Fala sério. amigo, tanto é meu amigo que eu te mandei um áudio. Foi. Só falou isso. Alex, no final você, Alex, eu te considero. Se eu não te considerasse, eu ia te bloquear e te parava. Acabou, e tudo. Foi. encerrava o assunto. Mas eu fiquei com medo de você ficar mal. Não, mas não... A voz profética, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é muito importante. A voz profética, ela não é para agradar as pessoas ou para falar o que as pessoas querem ouvir. Sabe? Por isso que eu durmo em paz.
depois de um tempo de vida e de experiência, eu sei quando Deus me impulsiona para alguma coisa. Eu percebo, eu tenho uma nítida percepção espiritual quando Deus está me empurrando para me posicionar em alguma coisa. Sabe? Então eu tenho paz, mesmo que o mundo desabe contra mim, mesmo que a maioria fique contra mim. Porque hoje nós temos um problema, Alex. Nós estamos baseando nossa opinião na opinião de redes sociais. E não no nosso caráter, no que nós cremos. Existem 3 coisas inegociáveis que estão dentro de uma. Princípios. O que são nossos princípios? Crenças, valores e caráter. Então, meu, seu, dele, é formado por isso aqui. Sim, sim. Então, crenças, valores e caráter. Não pode se negociar. E nós estamos negociando. Não, está desagradando. Não, o pessoal não está gostando. Não, o pessoal achou que você foi mal. Então, meus princípios são inegociáveis. Crenças, valores e caráter. Não quero saber se estão gostando, se não estão gostando e tal. Agora, eu vejo muita coisa que eu não entro. No mundo evangélico, que eu vejo. De mal até. Mas eu não entro, porque eu não sou palmatória do mundo. Eu oro a Deus. Quando eu vejo que é uma coisa séria e que o povo precisa de uma direção, aí eu entro e me manifesto. E eu não estou preocupado diante de Deus. Eu gostei, não gostei da sua palavra. Eu dou gargalhada. De vez em quando eu leio os comentários, a minha mulher, e estou dando risada, a minha mulher diz assim, tá rindo de quê? Assim, eu estou indo uns panacas aqui, estão metendo pau em mim. Eu não estou nem aí, cara. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Sabe? Eu não estou nem aí. É aquilo que eu disse, eu prefiro agradar a Deus do que o mundo. É só isso. Agora, dizer que eu acerto todas, por favor. Eu não vou aqui dar uma de... não. Tudo que eu falo, eu posso falar coisas que eu podia dizer assim, eu podia ter amenizado um pouquinho nisso aqui. Eu fui muito duro. Eu podia ter sido... Então, estão perguntando aqui, ó, o pessoal de casa perguntando. Pergunta pra ele por que ele é tão arrogante. De repente, assim, num dia normal, eu acordei e meus pais viram que eu tava um pouco pálida. A médica chamou no meu consultório e falou que realmente o diagnóstico era de leucemia. Puxei meu cabelo, começou a cair muito. E eu não queria acreditar naquilo, saí do banheiro. Quase morreu, né? Com câncer. Ela tinha muito mais chances de não estar mais aqui, ela tá aqui. Da escuridão que eu vivi, depressão que quase me cegou. Você foi meu despertar, nas suas histórias eu me fiz. Estou curada, pela graça de Deus. E tudo que eu aprendi naqueles 4 dias foi extremamente incrível, impecável, tudo. Claro, o que Deus fez ali naquele lugar foi excelente, sensacional. New Indie, pra todo mundo. Pergunta pra ele por que ele é tão arrogante. É porque a pessoa que está fazendo essa pergunta não me conhece. Ele está confundindo o meu jeito de falar com o meu estilo de vida e caráter. Eu não massacro ninguém. Eu não acho que eu sou superior a ninguém. Eu tenho muitos amigos. Reconheço e considero outros. Então, porque eu sou arrogante? Ele está dizendo que eu sou arrogante porque eu falo o que questiona ele. Tá? Então, quando você questiona a pessoa e ela não tem saída, é igual a esquerda faz. A esquerda usa uma tática. Ela não tem resposta para você, te dá um rótulo de uma narrativa para te chamar de preconceituoso. Porque quando eu não quero discutir com você, eu te dou um rótulo de preconceituoso para mim não discutir com você. Isso é um jogo antigo da esquerda e que hoje é usado por muitos. Então, te rotula de alguma coisa, eu não quero discutir. Você é arrogante, você é metido a besta. Você é isso, porque no fundo essas pessoas não querem discutir com você os assuntos. Então é arrogante. Arrogante o quê? Porque eu boto minha cara a tapa e tô sujeito a sofrer sanções de gente poderosa? Aí eu sou arrogante? Porque enfrento um ditador da toga Alexandre de Moraes? Porque enfrento o presidente Lula e a esquerda? Eu sou arrogante? Ou porque eu questiono alguma coisa do mundo evangélico? O senhor está dizendo que essa pessoa falou isso porque não te conhece. Eu queria chamar aqui, por favor, só um minutinho aqui, querido. Eu só vou aqui, rapidinho. Seu filho, que gato, hein? Que menino bonito. Ai, que delícia. Aqui, pode ficar do ladinho, só rapidinho aqui, ó. Esse é o filho... É o filho mais velho? É meu filho mais velho. É o filho mais velho. Querido, isso, pode trabalhar um pouquinho, por favor? Pelo amor de Deus. Seu pai, eu imagino ser filho desse cara. Quando você era pequeno, você fazia arte. Como é que era? Fala, responde pra gente aqui. Quem batia mais era a mamãe do que papai. Mentira! Claro, pô. Porque só, ele era do tipo que só você olhava e já sabia o que tinha que fazer? Como é que era? Sempre foi mais tranquilo. É mesmo?
Eu sei ser mentiroso, né? Não, tranquilo, mas Não é verdade. possível. Sério mesmo? Então, muito obrigado. Palmas aí pro gato. do filho. E minha esposa é tranquilíssima, pacífica demais, mas em relação à garotada, eu falava mais e ela agia mais. Quem era a para do coro era ela, na hora de entendi. falar era eu. Eu Lá em no casa é fundo, patroa também. É minha mulher. No fundo, o coração é... Sabe? E outra, que é interessante, eu sou psicólogo e sei o que eu estou falando. Você se utiliza de um mecanismo de defesa psicológica para as pessoas não se aproximarem muito de você, porque você é fácil de ser levado, por incrível que pareça. Tem aqui, Jabes é meu amigo há 40 anos, sabe o que eu estou falando. Então, você se protege para a pessoa não chegar muito perto de você, porque você é frágil. Sim. Sabe? Você sim. se doa rápido. Sim. E as pessoas não vão entender, só quem são meus amigos. Eu já fiquei sabendo que eu posso estar enganado, porque eu tive informação que teve recentemente a treta sua com o André Fernandes aí. Parece que já se acertaram já? Ele pediu, queria falar comigo, eu conversei com ele. Conversou com ele. Sem nenhum problema. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Ai, que bom. Eu expliquei para ele Que bonitinho minhas esses dois. posições. Não há Sim. nenhum problema. Eu sou assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Tá bom, vem. Não gostei disso, aquilo, não sei o quê. Eu falei por causa disso. Não vou aqui entrar em detalhe de uma conversa particular. Não. Mas tudo Só ok. manda o Sem áudio pra gente. Só problema. manda o áudio pra gente, só pra gente. Até fechou a próxima virada, o pastor Ciro vai estar lá. ó. Felipe Valadão tá sabendo que você conversou com ele, né? ruim. Felipe tá sabendo que você conversou com o André Ele Fernandes, deve ter né? falado. O Felipe sabe, eu não devo satisfação. Eu não devo satisfação com quem eu falo ou quem eu não falo. O Felipe sabe que você não Ai, meu Deus! Que maravilha. Eu não vou dar essa satisfação O seu pra filho ninguém. tá perguntando, tá pensando assim. Eu sei que você tá pensando. O que meu pai veio fazer nesse podcast? Não é isso que você tá pensando? Não. Seu pai já conhece aqui, já que ele Sem é velho de igreja, problema já tá? nenhum, cara. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz, tô tão emocionado. Ai, meu Deus, dá um cafezinho, por favor, querido. Dá um cafezinho que eu tô agitado com ele aqui. O pastor Silas Fala agora. aí. Tô brincando, não. Mas você bateu em mim. Fala, Ei, cara, mano, fala no tempo dele. Eu tô gostando, rapaz, ele tá com um assembleano, cara. Top de gravata gravata. febre. Não, feio é o seu passado, Eu botei até um paletó, botei até um paletózinho também. Nós dois não combinamos e pensamos em filme de paletó. E ele veio jaqueiro de couro. Tá tudo trocado. O que ele falou? O cachorro mijando no... Enfim. Não pode. Não pode mijando no cachorro. Pode mijar no cachorro. Pastor Silas. Não sei se eu pergunto. Pergunta, cara. Pergunta pra perguntar. Aqui é macho, né? Aqui, né? Aqui não foge. Você é a favor ou coisas, contra de vender pipoca na porta da igreja? Ah, não acho que isso não, cara. Para. Para com isso! Para! Não, só perguntar! Não, Eu só perguntar! Cara, eu tenho igreja que... Eu não sou contra vender pipoca na porta da igreja. Eu sou contra o crente comprar pipoca na porta da igreja e comer no culto. A minha questão não é se tá na porta da igreja vendendo pipoca ou bala. Isso não tem nada nada a ver. Ou uma igreja, porque tem potencial, tem uma área gigante, né? Com lanchonete. Não tem Sim. nada. A questão é o lugar do culto. Entrou pro culto. Lugar do culto. Aí é que tá. O negócio de que tá vendendo pipoca do lado de fora. Isso aí não é o meu problema. É o meu problema até na minha igreja. Na igreja que eu sou pastor. Que eu digo, não entra com criança aqui tomando guaraná. Respeita picolé, o lugar do culto isso. e o culto em si. Isso. Só isso. Mas Se a pipoca é R$100, é porque problema- o milho é caro. Não, é problema de quem tá pagando. Ué. Azar de quem o bom que paga. Não tem nada Aqui, com ó. isso. Uma pergunta aqui. Por que Misericórdia. as igrejas Renato tá estão caindo. mais preocupadas em se amoldar aos padrões do mundo para encher? Olha, eu sou muito cuidadoso com esse negócio de falar da igreja. né? Sabe? Isso aí. Porque a Tem que ter igreja. o temor. Rapaz, a igreja é de Jesus, cara. Ela é Aí, a igreja Meu falou, Deus, olha o mundo espiritual, ó. Aí, ó. Falou, Aí, papai, ué. Ah lá. Sai pra lá, abre a Rapaz, porta, ele tá saindo. Abre Fala a porta, da ele tá igreja, saindo. Fala da igreja. Fala. Ah, vocês acham que aqui não tem pentecostal, eu não, não né? acho que a igreja está se amoldando ao mundo. Isso é muito ofensivo à igreja. Eu acho que alguns cristãos, Isso. alguns pastores, alguns líderes podem estar fazendo isso. Mas a igreja é triunfante, ela continua a sua marcha. Isso não é a igreja. Pregando o evangelho, ganhando vidas para Cristo. Então, hoje também, sabe o que eu tô vendo, rapaz? Tem uma turma de linguarudo. Ministério da fofoca. Eu falei que você tem um Uma Ministério turma da de fofoca. linguarudo. Que, sabe, que tem bronca de pastor, que tem dor de cotovelo de sucesso por causa do seu fracasso. Aí ataca, fala mal de igreja. Aí vem com essa teologia imbecil, idiota.
só quero encher templo. Eu quero qualidade e não quantidade. Que conversa fiada é essa? Eu quero quantidade com qualidade. Que papo é esse? E outra, o que é? Tem 4 tipos de cristãos na Bíblia, no Novo Testamento. Não tem um, não. Tem o forte, tem o fraco. Tá na Bíblia. O carnal e o menino. É cristão, 4. Paulo fala de 4 tipos de cristãos. Tem um gordo também. Nós não só temos o forte, não. Mas deixa o fraco lá, deixa o menino lá, deixa o carnal que misturado com o forte para ele se tornar forte. Aí vem esses hipócritas fariseus do nosso tempo querer falar de igreja, querer falar de pastor. A igreja está no mundo. Rapaz, a igreja é o produto da minha fé, da minha espiritualidade ou da minha carnalidade. A igreja é isso. A igreja não é uma coisa isolada. E outra... O que é a igreja, gente? A igreja é o hospital de Deus. Aqui não é perfeição. A igreja é o hospital de Deus para essa gente ruim como eu. O cara tá na igreja por quê? Quando é que a igreja passou a ter defeito? O dia que nós chegamos nela, cara. Nós chegamos. Porque se nós não tivéssemos nela, ela era perfeita. Que a igreja é perfeita, pede para Jesus te levar. Aí você vai pro céu, vai estar pra perfeição. Exatamente. O Cisma Malafaia, sabe quando ele foi chamar a namorada pra namorar, ele conversa assim... Querida! Me dá um beijo aqui. Eu não consigo imaginar ele falando manso. Não, aí tem o Você sabe falar mansinho também? Sabe falar? O carioca sabe. O carioca sabe chegar. Chega já. Vem cá, papaizinho. Vem cá do meu lado aqui, ó. Vem cá. Fala, você já viu? Falou mal de mim. Não, falei mal, não. Meu docinho, meu gostoso. Cuidado, isso é perigoso. Ai, preto de Me conta uma coisa, você já viu ele falando manso? Sim, calma. Ele tem momento de manso. Ele, nos momentos, assim, pessoais, ele é engraçado, também conta piada, ri de piada. Como é que é? Com as pessoas parece que ele briga o dia inteiro, 24 horas brigando. Isso que muita gente não entende. Se você fizer pra ele, obrigado! Se ele falar 10 horas, nessas 10 horas, meia hora vai ser brabo. As outras 9 horas e meia, manso, rindo, brincando, contando piada. É o melhor amigo que eu tenho, um cara fantástico, é um negócio fora de série. Perfeito a gente não é, né, nego? É totalmente diferente dessa imagem que a gente tem. O pessoal fica muito com ele, o quê? O inimigo... É porque as pessoas confundem você defender eu tô conversando posição. Aqui com o filho dele, com um dos melhores amigos dele, amigo há mais de 40 anos, então tem que dar ouvido àquele. É o maior amigo da história Jabes. É meu maior amigo mesmo, de 40 anos de amizade. Então, cada um tem o que merece, as sabe? Pessoas, é claro, as pessoas pensam, irmão, que você, sabe, não é ser humano. Já perguntaram à minha mulher, como é que é seu marido em casa? Pois é. Assim como que... Você deve achar que você deve brigar o tempo todo, pensa bravo que eu o tô tempo todo. em debate ou defendendo posições o tempo inteiro, sabe? A ideia das pessoas... Pô, pastor, mas o senhor só entra em polêmica. Meu irmão, Deus chama cada um para uma coisa. Exatamente. Deus não chama todo mundo para a mesma coisa, gente. É isso que vocês têm que entender, que o povo tem que entender. Deus não chama todo mundo para a mesma coisa. E graças a Deus por isso, exatamente. Irmão. Graças a Deus pelos mansos, pelos que não entram em briga nenhuma. Tem gente assim, tinha que ter uns 10 Silas no Brasil. Eu não concordo com isso, não. Ia dar uma confusão. Tinha que ter uns 10... Não. Tem que ter cada um naquilo que Deus chamou para ser. Exatamente. Cada um, por exemplo, você é único no que você faz. Sabe, teu estilo, teu jeito... Então quer criticar você por quê? E você é assim desde a época que quando você, com esse teu estilo, havia o conservadorismo na igreja, era muito poderoso. Demais. Tá certo? Então você sofreu crítica, você tomou pancada e você mudou. Não, por causa da tua convicção. Essência. Agora, se você não tivesse convicção do que você é, você tinha mudado, ou tinha desistido. Com certeza. Você apanhou pra caramba, por causa do teu estilo, do teu jeito de ser. E é isso que o povo de Deus tem que entender, irmão. Queridinho de Jesus, entenda. Nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, inconfundível e incomparável. Por que a graça de Deus é multiforme graça e não uniforme graça? Porque Deus atinge o indivíduo. Deus conhece que o planeta Terra só tem você, tem alguém parecido, não tem ninguém igual a você. Você é uno no planeta Terra, por isso que você é um indivíduo. A qualidade de ser único, sabe? Insubstituível, inconfundível, incomparável. Então, nós temos que aceitar o outro, entender o outro. Nós não somos iguais, temos temperamentos diferentes, temos chamadas diferentes. Então, quer dizer que um pastor que não faz o que eu faço é frouxo? É covarde? Não. É o estilo dele, ele não foi chamado para esse tipo de guerra. Ele, lá na igreja, claro, se um pastor se omite em relação ao pecado, aí é outro papo.
Mas quem disse que todo pastor foi chamado para ser uma voz profética, para fazer questionamentos? Deus me preparou para isso, cara. Eu estudo, eu leio. Olha o que Deus fez comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, um cara de alto nível, sentava comigo e me ensinava a ler jornal com 10 anos de idade. E eu tinha raiva porque eu queria ler a parte de esportes. Mas para ler a parte de esportes do Jornal do Brasil, na época, o Jornal Papel, tinha que ler política, economia, política nacional e internacional. Eu falo para você, de 56 anos de política internacional, nacional, eu digo aqui para você, foi meu pai que me impregnou nisso. Então, Deus me preparou para esse negócio. Eu não entro em debate político igual um imbecil, um idiota, com questões religiosas. Isso que eu já fui convidado para várias audiências públicas no Congresso Nacional e não levo a Bíblia. Porque Deus me preparou para isso. Já me perguntaram isso aqui também. Eu sou então entendido de política e gosta tanto de falar de política, de brigar por causa de política. O senhor não tem interesse em ser político? A gente tem vários dias pra passar juntos aí. Então me olha. Pede a tua lá, vai lá pegar. Conheci um Deus, hein? Ser cristão não é religião, é lifestyle, irmão. Não é exemplo, filho, ver o caminho, é verdade. Não vou ser tipo esses religiosos, só metade. Que bate cartão no domingo da prosperidade. Se te doeu, desculpa aí, palavra metiolate. Nós e você cantando. Pensa. Não é pra segurar o cabelo que cê tem cabeça. Só basta você cantar. Oh, já. O senhor não tem interesse em ser político? Nenhum. Eu fui chamado para influenciar, não para ser. Sabe por quê? Governador? Não, nada. Eu não fui chamado para... Por quê? Quando você é de um partido político, você é parte da sociedade. Partido político. Parte da sociedade. Eu não sou de parte, eu sou do todo. E a hora que eu entrasse num partido político, eu pertenço àquele bloco político. Acabou, não. Hoje, eu falo com todo mundo. Eu chego no Congresso Nacional, gente da direita, do centro, da esquerda, vem falar comigo. Por quê? Porque eu não tenho partido político. Então, eu não tenho sonho, não tenho pensamento. Eu quero cumprir o meu papel de ser uma influência. É isso que eu quero. Nada mais, nada menos. Não tem nenhum outro objetivo meu. Eu não sou político. Eu ajudo a eleger deputados. Se eu quisesse, eu seria um deputado federal no mínimo. Certo? Eu poderia ser. Mas Deus não me chamou pra isso. O senhor rotou? Hã? O senhor rotou? É só um soprinho, só. Esse era Fico humano, feliz. é só soprinho. Esse microfone eu nunca mais vou lavar. Uma rotina dele. Ô, meu querido, me fala uma coisa aqui. O senhor conquistou o público muito nas suas pregações. Na época do bigode, hein? Hélio Bigodão. Eu mesmo assistia sábado de manhã, bicho, era ali e ficava ali. Quando a televisão tinha o poder da comunicação, né? Que Poxa. perdeu para as mídias sociais. Exatamente. Mas as suas pregações eram ali, cara. A gente ficava ali e quando o senhor entrar pra fazer pitch lá, rapaz, dá vontade de quebrar aquela televisão. Que eu ficava ali, meu Deus, não para não, senhor. Na semana que vem a gente continua, compra aqui, não sei o que, liga pra cá, liga. Com esse livro, compra 3. Mas suas pregações sempre foram muito marcantes. E o senhor continua pregando. O que o senhor gosta mais hoje? De pregar? De ser... Eu gosto de pregar. Eu sou um pregador. Eu sou pastor. Hoje eu sou pastor de igreja. Sim. Né? Mas eu gosto, eu amo pregar. Eu sou pregador desde que eu tenho 13 anos de idade. Of the king, the power, the man, the bastard. Que eu já pregava em praça pública. Eu sempre preguei. Desde garoto eu preguei em praça pública, pregava em morro, em tudo que é lugar. O que melhorou, o que piorou do tempo que o senhor começou a pregar, nas pregações de hoje, na sua opinião? Não tô falando Você de igreja, amadurece. não. O que melhorou, o que piorou? Você amadurece. Simples Não, mas assim. do geral hoje, as pregações de hoje, no geral que a gente ouve por aí, na própria internet, só falou aí, que mudou da TV pra internet. Você tá falando das pregações no em geral? No geral. Tá. O que do tempo quando o senhor pregava, o que Bom, melhorou hoje e o que piorou? Tá, o que piorou? Que as mensagens deixaram de ser menos Bíblia e mais motivacional. Isso piorou. As mensagens hoje, em grande parte, elas são motivacionais e falta
Não que a Bíblia não tenha motivacional, Sim, claro. mas elas passaram a ser a ênfase. E não a mensagem teológica, a mensagem doutrinária. E o povo hoje está cru. Pergunta o que é teologia do Espírito Santo, Eu não vi uma pregação, sabe? uma mulher baseada no Chaves, rapaz, na série do Chaves. Irmão. Você viu essa, não viu, seu filho? Você viu essa? Pô, meu, o cara saiu da Bíblia e vai pra... Então você vê, pelo amor de isso Deus. é uma coisa muito perigosa, porque a fonte de fé, conhecimento, santificação, blindagem contra o pecado e prosperidade é a palavra. Então você tira a palavra, isso é um jogo antigo do diabo, é tirar a palavra da igreja, é tirar a palavra do povo, da família. O que é que diz Oséias 4,6? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, não é porque faltou poder, é porque faltou conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. Tá? Quando você é ignorante, teologicamente falando, você dá poder ao diabo. O diabo fica poderoso, porque o conhecimento liberta da ignorância. Então, eu acho que hoje muita mensagem tem um viés de motivação e não um viés de fundamento teológico da palavra de Deus. Isso que piorou. Agora, que é o a fonte de fé. Isso que piorou. E o que melhorou? O que melhorou é que hoje nós temos muita gente. Antigamente você tinha um grupo seleto pregando. Sim. Aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Hoje e multiplicou tal. isso. Hoje isso multiplicou de uma forma espetacular. Nós temos muitos Inclusive pregadores. adolescentes. Todos uns jovens, influenciadores maravilhosos mulheres. Por fazendo exemplo, coisas. o advento das mulheres na pregação é uma coisa violenta, que não tinha. Não tinha. Tinha mulheres que pregavam. Tinha. Mas, e as mulheres tomavam conta de oração, certo? O trabalho de Intercessão. Tá. Agora não. Agora nós temos mulheres. Batalhão de frente, batalhão de frente. Agora nós temos mulheres que pregam tem, bota pra arregaçar. Isso foi uma Fala coisa uma que você boa. admira, que você acha legal, que você gosta de Camila, falar. é membro da minha igreja. Camila, Ela é uma é- grande pregadora, certo? A irmã do Eliel, Elioa? Raquel Lima. Elioa? A Raquel Lima. Raquel Lima. Ela é uma grande pregadora. Top também. Minha esposa é uma tremenda ensinadora. A sua esposa é uma ensinadora de tudo. só Minha te esposa aguentar. não é pregadora pentecostal como essas meninas, mas para ensinar a Bíblia, minha mulher Pra ensinar a vida. é Sua esposa muito, pra ensinar a muito vida. forte. E tem outras e outras tantas aí. Tem mesmo, é verdade mesmo. Isso melhorou, isso foi legal. Olha só, ele é bonitinho, né? Mas, Alex, Você tá intimidado hoje com o pastor Silas. Não, viu? não tô intimidado, não. Tô Eu percebendo estou que você tá meio... aprendendo, porque a partir do momento que você o tá podcast intimidado aí. acabar, o meu ministério vai ser esse. É pregar o evangelho, Ele confrontar... já olhou pro relógio, meu Deus do céu. Não, calma aí. Tá acabando. Mas Fica esse negócio tranquilo, tá dos na pastores, esse negócio dos pastores estar pregando mais motivacional também, acho que vai muito do povo também. O povo não quer muito confronto, né? O povo quer carinho no coração, né? Então... Mas não tem que ouvir nem que o povo quer, não, cara. Que o povo precisa. É isso que eu tô falando, né? Mas Falei alguma coisa que presta agora? Não, Correto. exatamente. Mas o pastor tá abrindo a igreja, tá lá. Pra encher minha igreja, eu vou pregar Você o quê? é Confronto o comentarista? negócio. Você é comentarista ou Não, eu tô entrevistador? indo de conta que ele falou, ué. Comentário, Pelo amor de Deus, Você Alex. tá comentando, você não é comentarista, Querida, você é tem perguntador. uma coisa muito interessante na Bíblia. O povo de hoje tá assim. Para mostrar a diferença, e aí é que nós, pastores, é que temos que estar alerta. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o que é bem e o que é mal. Então, comida boa, preparada e profunda é para quem está aguçado e para quem aprende a ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos hoje uma classe de crentes que ele só mudou de religião. Não é? Não estamos falando de vida cristã, mudou de religião. Sim. Deixou de ser católico para ser evangélico, vem domingo na igreja, dá dízimo, dá oferta e ouve uma mensagem boa, bacana, se alegra e acabou. Mas é raso. Então, o alimento sólido é para maduro. E aí eu digo uma coisa para os pastores. Quando você ensina um povo a palavra, esse povo não vai atrás de qualquer um, porque ele tem um discernimento para saber aquilo que é profundo ou raso. Muitos pastores, eu tinha um pastor na minha igreja que ele gostava de movimento. Movimento. Um dia eu chamei ele e disse assim: filho, deixa eu te explicar uma coisa para você. Vem cá, com carinho, vem cá. Com carinho. Senta aqui que o Titi vai falar com pastor você de uma agora. grande igreja nossa. Sim. Eu disse: querido, deixa eu explicar aqui para você. Se você levar a sua igreja para movimento, na hora que aparecer um movimento melhor, o povo vai embora. Sim. Agora, se você edificar o povo na palavra, esse povo não come qualquer comida. Pode aparecer tudo que for moderno, espetacular, fantástico. Não vou atrás disso, não. Porque tem uma leva hoje indo atrás. O que é moda? Tá O que no é hype, fenomenal? O que é espetacular que Tá está isso acontecendo? Nós estamos vendo esse tempo. Tá demais. Mas por quê?
povo que não tem estrutura vai para qualquer coisa, acompanha qualquer movimento Sabe o que eu moderno. sinto falta, pastor? Eu sinto falta mesmo. No meu tempo de criança, tinha umas pessoas na igreja que eu tenho muita saudade de vê-los, que eles tinham muito poder de fala, que hoje eu acho que perdeu um pouco. São os idosos. Sim. Os velhos. Sim. As irmãs do coquinho de oração. Sim. Mano, eu acho que hoje as pessoas perderam um pouco o lugar de fala e eu acho que isso é muito perigoso. As pessoas, a juventude que fica aí no TikTok, não sei o quê, eu acho que deviam dar mais ouvido aos idosos, porque tem a tendência a dizer assim, estão ultrapassados. Cara, a sabedoria nessa turma aí que eu acho que deveria ser valorizado mais. E hoje, olha, eu posso dizer nome porque é meu amigo. Eu estava falando para Tiago Brunet. Eu falei assim para Tiago Brunet uma vez, Tiago, não se meta a ser mentor espiritual. Sim. Ensina o povo a conquistar, não há nenhum problema, técnicas e tal. Mas não entre nessa área que você não tem autoridade espiritual para isso. Você vai entrar numa área que é roubada. E eu fico vendo hoje muita gente querendo entrar na área que é do pastor. Sim. Que não é dele. Ele quer entrar numa mentoria espiritual. Para ser mentor espiritual, qual é a tua bagagem? Qual é a tua experiência? Foi pastor de onde? Dirigiu quem? Então, sabe? Foi consagrado onde? Então, o cara chega agora porque fala bonito e conhece e lê e tem o dom da retórica. Mas tem mentor de negócio que nunca teve empresa nenhuma. Vai por aí afora, irmão. Qual empresa montou nenhuma? Vai por aí afora. Não é mentor de... Olha aqui. Com que o cara ficou rico? Dando palestra para os outros. Ele não ficou rico como um empresário de sucesso. Ficou rico ensinando os outros a ficar rico e nunca ninguém ficou rico. Pois é, por falar em ensinar, agora é sério. Chegou aí? Pode entrar. Chama o Caio Fábio. Cheguei. Quanto ao meu futuro, sim, eu tô muito seguro. Ele falou que ia me esconder, falou que o meu processo ninguém precisava saber. E em meio a todo esse processo, ele me presenteou com algumas canções. Um vaso que precisava ser moldado, uma distração que precisava chutar o laço, que me fez entender que posso passar pela uma vermelha. Tudo ele permitiu, pois ele já sabia do meu futuro. Pode entrar. Chama o Caio Fábio. Cheguei. Pode entrar quem você botar aqui. Por falar em Caio Fábio. Rapaz, cala a boca, cara, ele vai falar, meu filho. Eu deixei a deixa. Aí a luta é longa também, Rapaz, é antiga. Olha, eu que conheci, assim, o Caio como pregador, bicho, esse cara era um monstro como pregador. Demais. Esse cara, eu tocava bateria no Paulo Brito, na Maranata. Tocava bateria. Eu tocava bateria na Maranata Você já quando canta era de cor jovem. nessa época. Quando eu era jovem. E 2 quartas-feiras no mês, lá na ABI, no Rio de Janeiro, o Caio pregava. Eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos. Meu amigo, pelo amor de Deus. Já está aqui os congressos de 20. Um monstro como pregador, como ensinador. Eu lamento. Eu não tenho alegria nenhuma. Vamos deixar só nessa parte aí que você já falou. Aí a gente recorta só essa parte aí, ó. Silas elogia. Mas não é, mas no podcast do Balaio. Mas eu falo, rapaz, a verdade. Se der pra você chorar, acabou. Querido, audiência, a verdade, ela é absoluta. Você tá brincando. Você não pode negar uma verdade. Sim. Agora, eu lamento no que ele se tornou. Pô, ele era o pastor número 1 do Brasil, era referência. Era, sim, eu lembro o cara era referência nesse país. Sabe? Mas eu lamento. Eu fico triste, não tenho prazer, alegria. Nada, que isso. É uma tristeza. Sabe por quê? Fazer uma arma poderosa, você faz em poucas horas. Fazer um homem de valor, anos. Não é de uma hora para outra. Aprendeu isso aí? Meu Deus. Aprendeu isso aí? Fazer arma poderosa. É rápido. Por isso que o americano, com um soldado ferido, o cara bota nas costas e anda quilômetros e faz tudo para salvar. Porque para produzir um soldado, exatamente. a arma dele, eles deixam a arma de milhões de dólares no meio do caminho.
Ficam armas de milhões. O americano agora no Afeganistão, maior exemplo. Bilhões em armas. Deixaram. Homem, tira o povo, tira os militares. Então, é isso que eu vejo. Arma, você faz. Agora, um ser humano capacitado... E aí, quando você vê um gigante cair, certo? Um cara... Qualquer nome que você quiser, do mundo evangélico, em qualquer lugar do país. Por exemplo, quando o Jimmy Swaggart era o maior pregador mundial. Esse cara, na época que eu tinha 21, 22 anos, Jimmy Swaggart tinha programa em 3.000 emissoras de televisão no mundo. Eu lembro. Ele movimentava 1 bilhão e 200 milhões de dólares por ano. Ele bancava 30 mil crianças no mundo. Em África, América Central. Tu imagina um cara desse ministério monstruoso. O dia que esse cara caiu, pô, cara, um troço, sabe? Tsunami. Pô, um tsunami. Aí você vai dizer o quê? Quem vai fazer um cara desse? Apareceu outro na América, igual a Jimmy Swaggart, me dá um nome aí que eu tô querendo saber. Eu não conheço. Qual outro cara? Um cara que pregou no mundo inteiro. Então você tá vendo sua responsabilidade, não pode cair não, hein? A pessoa é sua. Não é minha, é de qualquer pastor. De qualquer uma, o senhor tem mais, hein? Entendeu? Mas é um negócio duro e sério. O senhor tem mais aí, porque é o tamanho. Aqui, tem uma coisa que é clichê, mas eu queria fazer aqui, porque a opinião do senhor é forte. Vai aparecer a foto da pessoa aqui, eu vou falar a pessoa, o pastor Silas Malafaia vai comentar sobre ela. Não precisa comentar não, só fala se é show ou xoxo. Não, quero que ele fale. Quero que ele fale. A intenção aqui não é ficar caçando polêmica, não é não, sensacionalismo, pelo amor de Deus. Não é sensacionalismo, não. Uma opinião dele é forte, eu gosto. Eu tô aqui aprendendo, Alex. Então, Diferente de você, então que é igual massa de pão. Quanto mais bate, cresce aqui. Olha o tamanho que tá. Pastor Silas. Pastor Márcio Valadão. A foto dele aqui, ó. Cadê ele? Onde é que tá? Não, só a foto. A foto tá na tela. Ah, tá na tela? Tá. Isso é um gigante, cara. Aí, ó. Isso é uma legenda do mundo evangélico. É uma autoridade espiritual. Não é um Zé bobão que chegou agora. É o cara que tem história. Não existe homem sem história, história sem homem, gente. É esse que é o nosso problema dessa geração. Sabe? Aparece um cara fazendo sucesso com 10 milhões de seguidores porque inventou uma bobagem. Todo mundo que ele fala aplaude. Você tá falando de homem, de história, sabe? De peso espiritual, sabe? De ser respeitado. Isso não é qualquer um. Isso não é para qualquer um e não é qualquer um. Sabe? Isso é uma história que tem que ser reverenciada, tem que ser repetida, tem que ser anunciada, tem que mostrar. Os caras começaram do nada, do zero, sabe? verdade. E deixaram um patrimônio espiritual para a igreja brasileira. Isso tem um valor que, pô, não dá pra medir. Cada um fala um nome, então. Deixa eu falar outro. Cada um fala um. O podcast é meu. É arrogância, tá vendo? Arrogância, pastor Silvio. Quem? Jabes de Alencar. Esse é meu amigo de 40 anos, rapaz. Jabes foi o pioneiro em conselho de pastores. Existia uma coisa no Brasil interessante. Os pastores só se reuniam quando vinha um americano, um estrangeiro. Aí reunia pentecostais, batistas, eu me lembro disso. Por exemplo, Billy Graham no Brasil. Aí reunia todo mundo. Aqui, esqueci do outro que tinha um programa com a família, que foi famoso. Rex Hamba. Aí reunia. Então, Deus usou o Jabes para que os pastores brasileiros de diferentes denominações estivessem juntos, sem precisar de um gringo. Quem começou esse trabalho foi Jabes. Isso ninguém vai tirar dele. Ele foi presidente do maior conselho de pastores do país, o Conselho de São Paulo. E Jabes sempre teve esse espírito apaziguador, diferente. Por isso que a gente se dá bem. Eu sou da guerra. Pedro e João. E Jabes é o cara da paz. Ele sempre foi conciliador. Ele nunca botou lenha em fogueira, não, arrebenta mesmo, bota pra arrebentar. Sim. Bota que ele é bonzinho, detona mesmo. Então, as pessoas têm o seu valor. Você não pode tirar isso da história de uma pessoa. Então, Jabes tem essa marca. Quem começou o trabalho de conselhos de pastores, que hoje está em tudo que é cidadezinha de biboca, tem um conselho de pastor. Isso é tão... E ele começou. Sabe o que você quer bacana? Porque é o seguinte, como pastor, cada um na sua igreja e tal, não tem tempo, eu vou no café de pastores, você ri, você conversa, você chega mais perto de alguém que está distante, sabe? Vai escutar um colega falar. Não é que vai mandar, conselho de pastor não é para mandar em igreja. Sabe? Sim. Né? É como o Jabes gosta da frase. Não é agora o conselho vai trazer unidade. Não, o conselho é para celebrar a unidade conquistada no Calvário. Então, ninguém tira do irmão aí, esse papel. Muito bom. Também foi pastor de uma grande igreja em São Paulo, que também foi uma das igrejas pioneiras em
questionar a questão de costumes, que na Assembleia de Deus sempre foi uma coisa muito forte, costumes. Né? Houve uma mistura de doutrina com costumes na Assembleia de Deus. Né? A igreja que eu sou membro, meu pastor, era chamada Igreja do Pecado. Meu pastor, a porta larga, que ele tirou a igreja disso. E depois, nessa nova geração, quem fez isso foi Jabes. Em São Paulo, que era uma igreja, Assembleia de Deus, muito rígida, os ministérios lá na época, ele veio e quebrou isso, dessas questões de costume de roupa e tudo. Boa. Ele arrebentou. Isso foi o irmão ali. Se o pastor não quiser responder, eu te corto. Não, deixa ele à vontade. Que corta, que não corta, cara. Se ele responder, fala, não quero falar sobre uma pessoa. Pastor Anderson Silva. Anderson, quem é o Anderson? Nem eu sei quem é. Lula. Lula? Esse aí, irmão, esse cidadão aí, é aquela história. Como é que um cara, condenado em todas as instâncias, por unanimidade, ele não foi condenado por um juiz, ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância por unanimidade, na terceira instância por unanimidade, e quando recorreu ao STF, na primeira vez, o STF rejeitou isso. O STF considerou que ele era um criminoso. Depois ele preso, eles recorreram de novo ao STF. A segunda turma rejeitou por 3-2. E depois, numa obra do acaso, o esquerdopata ministro Fachin, que foi cabo eleitoral de Dilma, liberou ele e com o apoio dos outros ministros. Então, com todo respeito, o que é Lula? Lula é um cara, um ex-condenado, um ex-detento que foi liberado por obra do acaso e não da justiça real e verdadeira. Então, e outra, um cara da esquerda, o que ele defende? Não sou eu que falo. Ele disse no Foro de São Paulo, aquilo que historicamente combatemos, família... Gente, isso é sério demais, cara. Isso é muito sério. Nós combatemos família, costumes e pátria. Como é que um evangélico pode apoiar um cara desse? E outra, ele dizer que tem orgulho de ser chamado de comunista. O comunismo é a revolução mais sangrenta da história. Matou mais de 100 milhões de pessoas. E a mais sangrenta para matar e perseguir cristão. Então como é que eu posso apoiar um cara que diz que historicamente combate aquilo que faz parte dos meus princípios? Família. Família é Deus. Família é homem, mulher e sua prole. Costumes. Negócio de gênero. Gênero é na gramática, rapaz. O sexo é provado. Isso é ciência. O sexo é biológico. É masculino ou feminino. Gênero, masculino ou feminino, só na gramática. Não tem gênero de sexo. Tem o sexo masculino e o sexo feminino biologicamente definido. Então, como é que um cara que vem com essa conversa fiada de costume, que aí entra ideologia de gênero, entra banheiro que serve pra menino, pra menina, a mesma coisa? Então, não dá, irmão. Falando nisso, o que você achou do Trump colocar aqui que aqui nos Estados Unidos é ele ou ela? Acabou. Acabou. Top. A próxima pergunta. O cara é macho. Eu ia perguntar Donald Trump. O cara é macho. O cara é macho. Aqui acabou essa história. Acabou esse negocinho aí. Acabou. Entendeu? Então, aí você vê. E outra, eu tenho um escrito de cientistas, cara, sensacional sobre isso. Sobre essa deturpação. A ideologia deturpando a ciência. Aquilo que combatia. Não sei se você se lembra, anos atrás, a religião, nós acreditamos na ciência, não na religião. Hoje a ideologia. A ideologia é ideologia. Ideia. Quer desmerecer a ciência. Quer a prova? O Conselho Federal de Medicina apoia uma resolução que os médicos não podem fazer aborto em mulheres que sofrem estupro a partir de 5 meses e meio. Por quê? Foi uma obra do acaso? O cara disse, não, vamos escolher uma data. Por quê? Porque a partir dessa data, a criança está perfeita no útero materno. E não é aborto, é pré-parto para a vida ou pré-parto para a morte. Ou você vai matar a criança no útero da mãe e depois tirar ela num aborto. Vai tirar ela num parto. Morta! Vai ter que fazer um parto para tirar essa criança que foi morta no útero da mãe. Então o Conselho baixou uma resolução, sabe? Que a partir de 5... Porque qual é o sistema de aborto? A sistolia. Cruel. Uma injeção no coração do bebê. É proibido em animais e eutanásia. E crime. A sistolia. Aí vem o PSOL, entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes dá a liminar
para suspender uma decisão do Conselho Federal de Medicina. A ideologia vencendo a ciência. Isso é uma vergonha, minha gente. Não faz sentido. O nome agora eu quero ver se eu falo, que o senhor conhece muito bem, o senhor conhece há muitos anos já. Agora eu quero ver. J Quest. O que o senhor acha? Fala outra coisa aí, cara. Porra, você pensou que eu ia falar? Alex, J Quest. Pode não gostar de música pop. Não tem nada. Um abraço aí pro Flausilino, viu? Valeu. Ó, eu tive o Covid e quase que... Eu acho que Deus... Ficou com preguiça de Deus subir. Eu acho que ele falou assim, não, desce lá. Não vou aguentar esse meio que não, me achar demais. Mas eu via a morte, assim, muito de perto. Em 2020, fiquei entubado e foram 25 dias na UTI. Foi realmente uma experiência... Eu louvo a Deus todos os dias por ter a oportunidade de ver meus filhos crescer, pelo menos. E o senhor é uma pessoa que muitos gostam, muitos não gostam, e naturalmente o senhor também gosta de muita gente, não gosta de muita gente. E todos nós somos assim. E eu tive uma... Sabe quando você chega perto da morte, você começa a analisar a vida de outra forma? Valorizar coisas que você não valorizava antes. Tomar um copo d'água aqui, eu não podia, eu tava com a tráqueo. Maravilha que nós temos o poder de tomar uma água limpa. Tem pessoas hoje no Brasil que vivem no sertão que não tem isso aqui, cara. E a gente acha isso idiota. E isso é importante. Mas uma coisa que me ocorreu, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Que a Bíblia, ela nos dá uma direção para que nós amamos todos, inclusive os nossos inimigos. Eu tenho que amar. Sim. Mas ela nunca diz que eu tenho que gostar. Porque gostar é uma coisa muito ligada a gosto mesmo. Eu gosto ou não gosto. Eu tenho que amar meu inimigo? Tenho, mas eu tenho que gostar dele. Isso me faz com que eu escolha estar junto ou não. E aí eu vou até mais profundo. Deus não manda você gostar nem de seu pai, nem você gostar de seu filho. Porque às vezes é um pai que foi um abusador, violentou, ele tem que amar o pai, respeitar, perdoar e tudo. Mas gostar, né? Eu gosto. Como é que você gosta de alguém que não te respeita? O que o senhor pensa disso, sobre gostar e amar? O senhor que muitos gostam, outros não gostam, e acredito que o senhor gosta e não gosta de algumas pessoas. Gostar, você acabou de falar, tem muito a ver com o meu desejo. O que eu desejo, sabe? O que me faz bem ou o que não me faz bem. Amar não é uma decisão sua baseada no gostar. É um mandamento. E a coisa é tão quente que na antiga aliança você tinha que amar conforme você se ama. Mas na nova aliança, João capítulo 13, versículo 34, 35 diz: um novo mandamento vos dou, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Na antiga aliança, eu amava o outro com meu amor. E na medida que eu me amo. Sim. Mas na nova aliança, não. Eu tenho que amar com o amor de Cristo. Então eu tenho que amar inimigo, tenho que amar quem me maldiz. E o amar é você tolerar, reconhecer, ajudar, perdoar, abençoar. Servir, vai por aí afora. Sim. Agora, gostar é outro papo. Como você bem colocou. Você fez uma colocação muito legal. Primeira vez eu no não sou obrigado a gostar de alguma coisa. Eu sou obrigado a honrar, eu sou obrigado a respeitar e sou obrigado a amar. Mas não gostar. Gosto já entra em outras esferas, em outras áreas. Entendeu? Até aí não acho nada demais. Obrigado. Alguém pode dizer assim, eu não gosto do estilo do pastor Silas Malafaia. Não gosta, por quê? Porque ele não acha que esse é o melhor. Mas ele me ama como irmão, me respeita. Mas diz, ó, eu não gosto do seu estilo. Isso é um direito. Não tem nada na Bíblia que me proíba ou que me obrigue a gostar. Por exemplo, por que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se eu não gosto de andar com uma pessoa, como é que eu vou andar com ela? Eu vou andar com ela? Exatamente. Certo? O Alex Santoé veio pra cá, pros Estados Unidos, por causa da sogra, né, Alex? Você não... Saúde, não, vou trazer minha sogra pra cá. Você gosta? Vou trazer minha sogra. Você ama ou gosta dela? Agora, melhor do que a minha sogra é a sogra da minha mulher. É o seguinte, eu queria, que infelizmente já se foi. Estamos caminhando pro final, porque você pode deixar aqui, meu irmão? Aqui não tem fim. Aqui é a prosa. Todo assunto que a gente bota na mesa aqui... todo assunto que bota na mesa aqui é golaço, é legal a gente falar e tudo. Eu queria que o senhor deixasse... Nós estamos ainda começando, diria que começando um ano, e passa tão rápido, mas me chama a atenção, antes do senhor deixar a palavra final, sempre me chamou a atenção nas suas pregações, nos seus versículos decorados. É uma característica sua que já virou uma marca, né? Mais uma característica.
acho que é uma marca sua. E falava, e pá, falava, bicho, algum ponto, tem um telepronto ali, e a gente vê que o senhor tem essa coisa de decoreba. O senhor já tá chegando em quase os 70, daqui a pouco é os 70. A memória continua boa? Até aqui, Por isso, sim. quando- Até aqui. Não sei por quanto tempo. Foi meu pai. Existe uma coisa interessante que depois eu vim a descobrir cientificamente falando. Foi meu pai que, a partir de 6 anos de idade, nessa fase, me ensinou a guardar textos da Bíblia. É mesmo? E eu aprendi que existe na fase da criança de 6 a 12 anos uma coisa chamada período de lateralização. Isso é, a parte do cérebro que está sofrendo maturação. Então, uma criança que tem aptidão, tocar teclado, jogar bola, se nessa fase de idade ele for desenvolvido, ele vai ser um craque nessa questão. Ele vai ser bom no que ele vai fazer. Porque de 6 a 12 anos ele foi desenvolvido numa área onde o cérebro estava sofrendo maturação. Então, meu pai me treinou a guardar textos da Bíblia nessa idade, de 6 a 12 anos. E depois eu passei a fazer isso naturalmente. Eu acredito que eu tenho uns 1000 textos na minha memória. É mesmo? Eu tenho muito texto na minha memória. E isso me facilita na pregação. Porque quando você faz uma argumentação teológica, você tem que consubstanciar com a Bíblia. Sim. Você não pode argumentar teológico do quê? É filosofia? Então, essa é uma vantagem, que quando eu faço uma argumentação teológica, eu mostro um texto da Bíblia, para consubstanciar aquilo que eu estou falando. Então, isso também é estilo. Eu conheço pregadores que não citam muitos textos da Bíblia, mas que são pregadores fenomenais, com profundidade que eu nem chego perto do dedinho do pé do cara. Né? Não significa que quem cita mais a Bíblia conhece mais a Bíblia. Não é, isso é um estilo. Eu estou repetindo, eu conheço pregadores que citam muito pouco textos da Bíblia, mas que são profundíssimos na palavra. Eu sou água com açúcar, perde muitos. Então, não é isso que faz você ser. Mas isso é uma prática que meu pai desenvolveu em mim desde que eu era garoto. Eu acompanho o senhor, já estamos indo pro final, eu acompanho o senhor mais ou menos, que eu te vejo na TV assim, tem uns 27 a 30 anos, praticamente quando eu me converti ali, Silas Malafaia é uma personalidade. E eu te vendo hoje, e vendo as suas manifestações, suas opiniões, parece que tá começando. A sensação que eu tenho é que, tipo assim, a energia de... O senhor tá com 66, o senhor falou? 66. O senhor pensa em parar? O senhor parece que está começando agora. Eu penso o seguinte, eu acho que na nossa vida tem estágios. Estágios. Hoje, eu estou no estágio de ser pastor de uma grande igreja, certo? Sou pastor. Então, como pastor, tem que cuidar de ovelha, tem que atender povo, eu faço isso. Porque eu não sou pastor de púlpito para pregar. Se você é pastor, você tem que atender o povo. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Então, esse é o tempo de Deus na minha vida para isso. Mas eu não acredito que eu vou deixar de fazer a obra de Deus porque eu vou deixar de ser pastor presidente de uma igreja. Um dia eu vou deixar de ser o pastor presidente dessa igreja. Eu não quero que Deus me mate. Eu digo assim, Senhor, não precisa me matar para me sair daqui não. É só me dar um toque e eu caio fora. Mas eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Talvez na área de mentoria, porque a experiência é uma coisa muito valiosa. Eu hoje, muita gente fala comigo, me pergunta coisas, muitos pastores, muitas igrejas. Então, eu acho que são estágios da vida que você vai processando. Eu fui evangelista há 28 anos. Mas não é algo que o senhor pensa. Não, eu não penso. longe, Eu vou parar agora aqui. Não é agora. Não, mas- Também não gosto de dizer data, porque eu já vi tanto pastor morder a língua com esse negócio de data. Não, aos 70 anos eu paro. O cara tá com 80 e continua dirigindo. Aos 75, eu não quero dar uma data. Eu Tá quero, tranquilo, tá. Eu quero ter o senso crítico, eu quero ter, de dizer, eu acho que até aqui tá na hora de eu, nessa área, eu parar. Eu passar para outro, porque é muito fácil você perder a contextualização. E é muito fácil você começar a detonar aquilo que você construiu durante 40 anos. E tem uma coisa, filhinho. Para destruir, é um tapa. É isso. Para construir 40, 50 anos. Mas para você arrebentar, é só você ficar num lugar que Deus não quer que você fique. É só você passar do tempo num lugar que vai ver o que, é que vai acontecer e começa a desgringolar e a cair. Eu não quero isso. Eu quero. Uma coisa que eu digo para Deus. Eu não quero ter que morrer para alguém me suceder. Eu quero fazer a sucessão. Eu quero fazer a sucessão na igreja. Eu quero presidir a sucessão. Por exemplo, meu sogro dizia assim, um cara extraordinário, um grande mentor, mas ele falava assim,
Eu só saio daqui num paletó de madeira. Ó. Então, ok, vai ser no paletó de madeira, quer dizer, no caixão. Legal, então vai ser no caixão. Eu acredito que o meu sogro podia viver mais. Mas ele escolheu isso, ok, Deus... É isso que você quer, meu fininho? Então, você vai... Ele era um cara pacífico, tranquilo, bom, de saúde. De repente, começou problemáticas de coração. Oh, ainda bem que o pastor Márcio não esperou o cara. Ô, pastor Márcio, fica aí muito tempo, tá? Entendeu? Aqui. É o que eu penso. Pra Por exemplo, terminar- o Silas, meu filho, é o vice-presidente da igreja. Ele já é o vice-presidente hoje da nossa igreja, certo? Dirige igreja. Eu não botei ele para ser vice porque é meu filho. O cara tem que construir seu caminho. Então, vai pastorear uma igreja para aprender o que é ser pastor de igreja, vai submeter a outros na organização para aprender submissão, para depois ir vindo devagarzinho, subindo, e o próprio povo da igreja reconhecer e entender, ó, esse cara que vai substituir aquele. Entendeu? Acho que isso é muito importante. O senhor me parece um avô muito coruja. Diz que neto é um trem maravilhoso, né? Espetacular. Eu queria que a gente encerrasse o nosso podcast com o senhor mandando um recado ali para aquela câmera. Qual o futuro que o senhor espera do nosso país para os seus netos? Eu sou um sonhador. Eu oro e profetizo, né? Eu espero uma nação melhor, uma igreja poderosa que vai fazer a diferença nessa terra, porque a igreja é o sal. Então, é nós que temos que fazer diferença. A igreja ora e traz paz. Isso é uma coisa espetacular. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, né, que devemos orar pelos homens que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Eu espero uma nação melhor, uma igreja mais poderosa e uma geração melhor. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Me ocorreu aqui uma pergunta que eu ia fazer no meio, eu esqueci de fazer. Eu queria fazer. Pode fazer. Ela pode parecer provocativa, mas não é não. Agora não estou fim de brincadeira, não. É que nesse final de ano, na passagem de ano de 2024 para 2025, aconteceu uma coisa inédita. E que, ao meu ver, pelo menos, foi muito importante. É porque tem a ver com o evento que o senhor criticou, mas na realidade o evento que virou uma transmissão pela SBT. Não quero falar, não é do evento em si, mas ser transmitido mais de 6 horas ao vivo de uma adoração, onde o país parou, e foi a segunda maior audiência do país, para mim aquilo significou muito, porque obviamente foi muito bem sucedida a transmissão, e aquilo gerou no mercado publicitário, no mercado de TV, eu vou, peraí, o povo evangélico está crescendo, vamos respeitar essa turma aí. Qual a avaliação que o senhor faz dessa virada no SBT ter sido transmitido um culto? Eu não tenho nada contra a transmissão de culto, de virada ou de qualquer outro evento. Eu não tenho nada contra. A minha questionamento é chamar crentes dos outros num evento onde os crentes passam o ano todo ouvindo o seu pastor. O ano todo o pastor cuidando deles. Então chega numa passagem de ano, você contrata os melhores cantores da música gospel, os maiores pregadores para tirar gente da igreja. É isso que é só essa a minha questão. Eu não tenho nada contra evento nenhum. Eu não tenho absolutamente... Somente essa foi a minha questão. A minha questão não é o evento em si. Não é esse o evento. Mas, quer fazer um evento? Eu quero fazer um evento. Eu faço na minha igreja. E tem povo para fazer isso. Então, faça o evento. Transmita, top, palma. Não tem nada contra. Essa foi a minha questão. É o chamamento, porque o outro pastor não tem o poder financeiro, o cacife para contratar um cantor top, um pregador top. Então, é muito... Aí você leva o povo. Então, vamos respeitar isso. Entendi. Faça o seu evento, pô. Transmita pela Globo, glória a Deus, aleluia. Entendi. Foi só essa a minha questão. Tirando o foco do evento em si, essa valorização das mídias é entender que é um povo que está crescendo. E se abrir... O que você acha disso? Porque eu tô sabendo do grande evento, que a Globo também está de olho... E outros ali, a Globo tentou fazer uma novela aí, não foi bem sucedido, mas tentando... Eles estão de olho, todos eles. Sim. É no crescimento do segmento evangélico. Estão de olho. E qual que é a dica que o senhor dá? Qual que é a minha preocupação? Porque, de onde que eu tô querendo tirar uma resposta? Olha aqui, ó. A Prefeitura do Rio, no dia 31 para 1º... Ué, no Copacabana teve fez um palco gospel. Nunca teve isso antes. Pastor Marco Antônio, que é pioneiro nisso... Caetano Veloso honrou a música cristã ali, cantou. Fazia evento por conta própria no peito e na raça. Pioneiro na brincadeira da comunidade da Zona Sul. Sim. No peito e na raça. Então, a prefeitura... também Vitória, Jesus Vida Verão lá também há anos. Eu fui chamado em 2011 pelo dono da Globo, João Roberto Marinho. Olha o que esse cara me disse.
A Globo é uma emissora de vanguarda. Vocês vão ser maioria nesse país. E nós não vamos ficar para trás com vocês. Isso foi dito em 2011. É mesmo? Pelo dono para mim. Pessoalmente, como eu estou olhando aqui para você no escritório dele, que ele me chamou para falar. Então, eles estão de olho no mercado. Sim, não, eu sei. Não é na espiritualidade, não. Isso é óbvio. É no mercado. Mas é válido. Então, Queridão, mas eu não estou dizendo que não é válido. Mas é isso que eu quero falar com o senhor. Eu queria que você desse uma válido. dica. Por quê? O que eu acho que vai acontecer? Na minha opinião, tá? Vai vir um momento das 7 vacas gordas. Porque a mídia vai se abrir muito. Sim. E quando você joga uma rede pra pegar peixe, você chega a pegar até camarão, que é uma carne mais nobre. Mas você pega lixo e garrafa PET também vem junto. Vai junto. A minha preocupação é com essa abertura vir muito lixo também, de pessoas oportunistas. É o risco. Eu sei, mas qual que é a dica que o senhor dá Alex, para nós, como igreja, nos comportarmos? Porque eu acho que nós temos que saber aproveitar. Meu medo é de gente do mal aproveitar isso aí e nos envergonhar. esse sempre será o risco que vamos correr. E nós não vamos escapar disso. Nós vamos correr esse... Nós é que temos que ter o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. É só isso. Porque não vai ter isso. Aí é que eu digo, Alex, isso passa pelos pastores. O que é que nós estamos ensinando ao nosso povo? Nosso povo não sabe discernir o que é do homem, o que é do diabo, o que é de Deus. Está faltando conhecimento. Se está faltando conhecimento, está faltando ensinamento. É essa a questão. Nós vamos correr isso, vamos ter que correr. Isso é a vida. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, caramba. Então esse é o risco que todo mundo corre. Agora, que cada pastor ou vozes proféticas que existam na nação possam dar um alerta ao povo. Para saber, isso aí é farsa. Isso aí é mentira. Isso é engano. Cuidado. Porque não vai ser brincadeira. Porque todo mundo, Eu me lembro que quando começou a música gospel, um monte de cantor que nada de convertido quis cantar música gospel. Por quê? Por que quis cantar música gospel? Mercado, caramba! Tem nada. Então, isso é uma coisa perigosa. Mas pastor, mas não é bacana. Queridão, nós estamos falando de louvor da adoração para Deus na boca de gente que até blasfema de Deus. Então, o negócio não tem nada para amador. E não tem nada que é fácil, queridão. O mundo espiritual não é fácil. Requer de nós muita atenção e muito discernimento. Eu queria aproveitar. Vamos encerrar o programa de hoje, nosso podcast de hoje. Já encerrou 4 vezes, só eu pra encerro deixar claro. quantas vezes eu quiser, porque 4 o podcast vezes Deus confiou a mim, amém, pastor querido? Ciro já Vocês piscou são pra mim 3 vezes coadjuvantes. ali, ó. Vocês são coadjuvantes, fica na querido. sua, que eu derrubar isso tudo aqui, você vai ver. Não, mas é sério. Deus nos trouxe pra cá e criamos um projeto chamado Asa, que é uma gravadora. E o senhor também tem uma gravadora chamada Central Gospel. Certo? E o Vaguinho esteve aqui e eu o convidei para fazer uma participação, um collab, junto com um artista nosso sertanejo, que é o Emídio. E fizemos um clipe aqui em Orlando. Que legal. Eu queria encerrar o programa de hoje com essa parceria da Asa com a Central Gospel. O que o senhor acha? Legal, Estamos top. aqui, entendeu? O que o Entendi. top? Aproveitar a audiência e divulgar o nosso clipe, hein? O pastor Ciro tem uma abençoação minha gravadora, a Sorry Music. Rapaz? O que o senhor acha dessa ideia? Não, mas eu quero a benção dele, a benção dele. Tudo bem, vamos falar. Como é que nós negócio? rapaz, presta atenção. Sorry Music. Porque é o seguinte, nós montamos aqui a Asa Music, só top. O senhor tem na Central, só top. Nós estamos montando agora uma Sorry Music, que já pedi desculpa. Só pegar ruim. Que a gente já pede desculpa antes. Já lança, mas antes de lançar, já pede desculpa. Eu vou lançar um cantor que acho que tem. Nossa! Entendeu, pastor? Fazer mesmo, sério mesmo. Eu antigamente fazia lançamento de CD. Esse vai ser jogamento. Jogamento. Porque é o seguinte, senhor. Chega muita coisa que não é legal, esse cara tem que ter oportunidade. Então nós vamos lançar o Soy Music, quer dizer, a gente já pede perdão antes de lançar. Mas não é o caso desse agora, não. Esse agora não é o caso desse agora. Emídio e Vaguinho. Peraí, antes de você botar eles, deixa eu dar uma palavrinha final. Por favor, claro. Você disse que então ia dar é o uma seguinte, palavrinha vamos rodar o vídeo e depois volto pra dar a palavra, porque aí segura o público, segura a audiência, calma. Eu tô igual aquele cara lá, o nome lá, para. Não, rapaz, bonito deixar com a música no final. É mesmo? A gente tá falando há mais de 1 hora aqui, Tá certo, cara. então beleza. Pra aliviar os ouvidos do povo. Então, Deixa eu dizer uma palavra. Uma experiência. Por favor, música pra palavra. Música. A palavra que eu quero deixar com você é o seguinte. A Bíblia é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Quanto tempo você passa em rede social e quanto tempo você para ler a palavra de Deus? Está faltando palavra, e se falta palavra, falta o conhecimento. E se falta o conhecimento, Satanás vai imperar. Ame a palavra. Quem é teu pastor? Qual é a igreja que você participa, não frequenta? Você é membro de onde? E você, amigo, saiba que Deus te ama, que tem um grande propósito para a sua vida,
que não é a igreja evangélica ou o pastor, mas Cristo, que transforma a vida do homem para uma vida melhor. Deus abençoe a todos. Que isso! Você não tinha que ter falado. Muito obrigado. O que você não tinha que ter falado pra Cão, tinha que ter falado pra esse aqui. Porque, ó, Ô, meu parceiro, desigrejado, não, né? desigrejado, Ô, viu, pastor? pastor Silas? O senhor é... Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Obrigado. Foi uma Continue te honra, usando. viu? Muito obrigado. Recebemos aqui hoje o Silas Malafaia para encerrar esse programa sensacional, esse podcast. Ó, esse vai ficar na história, esse podcast. Vai ficar na história. Sensacional. O dia que Divan vestiu de homem. Ficar na história no canal também. Por favor, o clipe aí do Emídio e Vaguinho. Por favor, e até o próximo podcast. Eu tava olhando pro céu e me perguntando aonde fica a caixa de correio de Deus. Eu escrevi no papel, torcendo pra você ler. E nele tinha um monte de pedido meu. Oh, Pai, ensina esse filho teu que é tudo no seu tempo e não no meu. A sua ansiedade me venceu, mas eu não me entrego desse jeito, não. Fechei a carta e enviei a oração. Meu Deus, no prazo de abrir meus olhos eu já percebi que tudo que eu tinha pedido eu já recebi. Atenção, não olhei o presente, tava bem na minha frente. Senhor, uma casa segura, família, razões pra sorrir. Saúde pros filhos, trabalho, tempo pra curtir. Uma mulher maravilhosa e um chuveiro quente, tava bem na minha frente. E na próxima oração vai ser só gratidão. É, meu irmão, tem que ser grato mesmo, viu? Dá o papo, Vaguinho. Ó Pai, ensina esse filho teu que é tudo no seu tempo e não no meu. A sua ansiedade me venceu, mas eu não me entrego desse jeito, não. Fechei a carta e enviei a oração. A oração. Meu Deus, no prazo de abrir meus olhos eu já percebi tudo que eu tinha pedido eu recebi. E por falta de atenção não olhei o presente, tava bem na minha frente. Senhor, trabalho e tempo pra curtir. Uma mulher maravilhosa e um chuveiro quente, tava bem na minha frente. E na próxima oração, Emídio, vai ser só gratidão. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Para todo mundo, no mundo todo.